Estudo Bíblico. Série Ouvindo a Voz de Deus. Apresenta estudo número 20. Igreja Verdadeira. A cada dia, aumenta o número de igrejas, confirmando a profecia de Jesus que nos últimos dias isso aconteceria através dos falsos cristos e dos falsos profetas. Surge então a grande pergunta: como encontrar a igreja verdadeira? Quais são as marcas que identificam a igreja de Deus? Quantas igrejas a Bíblia afirma serem verdadeiras? Apocalipse capítulo 12, verso 17 diz: Irou-se o dragão contra a mulher, e foi guerrear contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A palavra mulher, de acordo com a simbologia bíblica, significa igreja. Perceba que a afirmação de João é: irou-se o dragão contra a mulher, no singular, e não mulheres, no plural. Isto quer dizer que existe apenas uma igreja que é objeto da ira de Satanás. A igreja na Bíblia é apresentada como a esposa do Cordeiro. Teria o Cordeiro, Jesus, mais que uma esposa? O apóstolo João afirma em João 7, verso 17: Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Paulo escreveu a Timóteo que a igreja do Deus vivo tem colunas e é baluarte da verdade. Para João, quem quer fazer a vontade de Deus e encontrar a igreja verdadeira deve observar a doutrina. Paulo enfatiza as colunas, ou seja, a estrutura que dá apoio e que sustenta a igreja de Deus na terra. Hoje vamos apresentar 8 colunas que sustentam sua igreja. A primeira coluna encontramos em Efésios, capítulo 2, versos 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja de Deus é edificada sobre o fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento, e está fundamentada no ensino dos apóstolos, que é o Novo Testamento. A igreja do Deus vivo tem suas crenças fundamentadas em toda a Bíblia. A segunda coluna é apresentada na experiência do carcereiro de Filipos, em Atos, capítulo 16, verso 30, quando perguntou a Paulo e Silas: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Paulo respondeu: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e tua casa. A igreja do Deus vivo deve ensinar que Jesus é o único e absoluto Salvador e intercessor. A terceira coluna é a promessa maravilhosa feita por Jesus em João 14, versos 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. A igreja do Deus vivo deve manter o ensino bíblico da vinda de Jesus nas nuvens, com milhares de anjos, e que todo olho o verá. Nesse dia, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e os vivos serão transformados e reinarão com Cristo no céu por 1000 anos. O apóstolo João apresenta 2 colunas que sustentam a igreja de Deus e que causam ira em Satanás. Apocalipse capítulo 12, verso 17, diz que o dragão irou-se contra a mulher, a igreja, e foi guerrear contra os que guardam os mandamentos de Deus. A Bíblia diz que aquele que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos os mandamentos.
Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. A quarta coluna da Igreja do Deus Vivo é a aceitação da lei de Deus como norma e prática para seus membros. Nesse mesmo verso, encontramos a quinta coluna da verdade. O apóstolo João afirma que essa igreja mantém o testemunho de Jesus. Apocalipse 19, verso 10, afirma que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, dentro da igreja que segue os 10 mandamentos, Deus dotaria alguém com o verdadeiro dom de profecia. Deus sempre teve seus profetas no meio do seu povo. A igreja do Deus vivo deve ser guiada pelo dom de profecia. A sexta coluna está relatada no capítulo 58, verso 13 do livro de Isaías. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. A Igreja do Deus Vivo não ensina as pessoas a abandonar o quarto mandamento da lei de Deus. Ela aceita o sábado como o verdadeiro dia de adoração a Deus. A sétima coluna da verdade está relatada em Apocalipse, capítulo 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, língua e povo. No Apocalipse, anjo significa mensageiro. Temos aqui 3 anjos indo a todos os lugares do mundo. A Igreja do Deus Vivo deve levar o evangelho eterno a todos. Ela não é um movimento local, estadual ou de poucos países, e sim mundial. A oitava e última coluna é apresentada pelo apóstolo Paulo em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A Igreja do Deus Vivo deve manter o plano original de Deus quanto à alimentação e ao cuidado com a saúde. A Igreja do Deus Vivo é o baluarte de toda a verdade, em comparação com outras que ensinam parte da verdade. O importante da Igreja verdadeira não é o nome, e sim suas doutrinas. Continue ouvindo a voz de Deus e tome hoje mesmo a decisão de fazer parte da Igreja do Deus Vivo.